Salve galera, segunda parte da nossa aula da jornada da produtividade máxima, onde a gente vai falar sobre análise de perfil comportamental. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês peguem um caderno, tá? E listem de 1 a 25. Não precisa colocar essas letras são só referências, ideias do que vocês vão ter que fazer. Vão ser 25 perguntas que eu vou listar para vocês agora e você vai responder com total calma do mundo. Então, para isso, pause o vídeo, escute novamente, tá? Vocês têm total controle de fazer o que você quiser. Então, agora você vai pausar o vídeo e vai anotar de 1 a 25 aí no caderno de vocês, beleza? E preferência seja um caderno para ficar mais organizado. Mas, enfim, coloque em colunas para economizar espaço, para ter espaço na mesma folha para as outras coisas que a gente vai executar, beleza? Então, coloque de 1 a 25, dê uma pausa, quando terminar, continue o vídeo e vamos que vamos, tá? Quais são as perguntas? Eu vou mandar algumas perguntas para vocês aqui agora e vocês vão responder com total sinceridade e fluidez. Vou explicar cada pergunta e você vai colocar a alternativa que melhor se encaixa para você na sua vivência, na sua experiência de vida, beleza? A primeira pergunta é para você completar a frase. Eu sou. Você é mais o que? Idealista, criativo e visionário? Você gosta de criar ideias, de olhar para frente, de enxergar o futuro? Você é mais divertido, espiritual e benéfico? O que é o divertido? Uma pessoa alegre para frente, benéfica, uma pessoa que gosta de cuidar dos outros. Espiritual não tem nada a ver com religião ou algo do tipo. Tem a ver com a capacidade que você tem de se conectar com as outras pessoas, de estar presente, né, com as outras pessoas. Então, esse é o lado espiritual. Você é confiável, meticuloso e previsível? Qual desses daqui você se encontra mais, né? Qual desses te define melhor? Você é focado, determinado e persistente? Respondeu essa questão, coloque a alternativa que você escolheu do lado da primeira questão, beleza? O segundo é, eu gosto de ser piloto, ou seja, ter o controle das coisas, conversar com os passageiros, planejar a viagem ou explorar novas rotas. Quem é você nessas 4 situações? Escolha a alternativa, marque da maneira mais sincera. Se precisar pensar, pause o vídeo, pensou, escolheu, continue, tá? Se você quiser se dar bem comigo, ou seja, se uma pessoa quer se dar bem com você, o que é que ela precisa fazer? Te dar liberdade, te deixar livre para você tomar as escolhas que você quiser, deixar saber o que a pessoa pensa de você, o que ela espera de você. Você espera que ela te lidere, ou que te siga, ou simplesmente você não quer essa pessoa no seu caminho. Ou ela te lidera, ou seja, te ensina, te mostra o que é que você tem que fazer, ou simplesmente você pede para que ela te siga, né? Siga teus passos, ou simplesmente você não tem interesse de continuar com interação com aquela pessoa. O quarto ponto é seja amigável, carinhoso e compreensível. É necessário que a pessoa seja assim para você? Então, é alguém que quer te conquistar. Ela precisa ser amigável, carinhoso e compreensível. Quarto passo. Para conseguir obter bons resultados é preciso o quê? Ter incertezas, controlar o essencial, ter diversão e celebração, planejar e obter recursos. No caso desse aí, para eu conseguir ter resultados, é preciso ter incertezas para poder buscar a resposta, controlar o essencial, as coisas importantes da vida, ou precisa se divertir bastante e celebrar bastante para poder ter resultados, ou planejar antes e obter recursos necessários para fazer acontecer. Então, esses são os 4 pontos da quarta questão. Volto a falar. Não está acompanhando? Dá uma pausa, responde e depois continua, tá bom? Quinta pergunta. Eu me divirto quando? Você se diverte quando está se exercitando, quando você tem novidades, quando você está com as outras pessoas ou quando você determina as regras. Qual dessas opções te define melhor? Sexto. Eu penso que. Qual dessas frases te define na situação do teu dia a dia? Unidos venceremos, divididos perderemos, o ataque é melhor que a defesa, é bom ser manso, mas andar com um porrete, um homem prevenido vale por 2. Qual dessas 4 definições
melhor te define. Sétimo, minha preocupação é gerar a ideia global, ou seja, criar uma ideia que seja bom para todos, fazer com que as pessoas gostem, fazer com que aquilo funcione ou fazer com que aquilo aconteça. Tem a diferença entre funcionar e acontecer. Funcionar é simplesmente funciona, mas não serve para nada. Acontecer, ele funciona e serve para alguma coisa. Qual dessas 4 opções te define melhor? Oitavo, eu prefiro. Você prefere perguntar do que ter respostas? Ou você prefere ter todos os detalhes possíveis? Você prefere sempre ter vantagens ao seu favor? Ou você prefere que todos tenham a chance de serem ouvidos? Qual dessas 4 características te define melhor? Nono, eu gosto de. O que é que você mais gosta? Fazer progresso, está crescendo, está evoluindo. Construir memórias, ou seja, viver experiências, se boas ou ruins, mas que tenham uma memória e um aprendizado junto com elas. Você prefere que as coisas façam sentido, então você só faz aquilo que faz sentido. Ou você prefere tornar as outras pessoas mais confortáveis? Qual dessas 4 opções te define melhor? Décimo, eu gosto de chegar na frente, ou seja, você gosta sempre de ganhar, de chegar em primeiro, junto, na hora ou em outro lugar. Então, junto é com as outras pessoas, na hora, não importa se vai ser sozinho ou com as outras, você sempre gosta de chegar com pontualidade, tá? Ou em outro lugar, não importa para onde você vá, mas que você consiga sair de onde você está, que você consiga mudar, que você consiga renovar as suas energias. Então esse é o ponto do 10º quesito. 11º, um ótimo dia para você é quando você consegue fazer muitas coisas, quando você se diverte com seus amigos, tudo segue como você planejou, ou quando você desfruta de coisas novas e estimulantes. Qual desses 4 te define melhor? 12. Eu vejo a morte como uma grande aventura misteriosa, oportunidades para rever os falecidos, um modo de receber recompensas. Essas recompensas seriam o quê? Vida eterna, capacidade de não morrer, de não adoecer, de viver harmonia, felicidade, sem guerra, sem peste, sem fome. Então esse é um modo de receber recompensa, seria a vida perfeita, tá? Ou algo que sempre chega muito cedo, ou seja, nunca é tarde para a morte, né? Para você sempre, a pessoa morreu jovem, a pessoa morreu com 100 anos, mas poderia ter vivido mais, poderia ter saído, ter aproveitado mais a vida, né? Então, como é que você enxerga a morte? Qual dessas definições é a que você escolhe com total sinceridade e verdade? 13º, minha filosofia de vida é: qual dessas filosofias você acredita com mais intensidade? Há ganhadores e perdedores, e eu acredito ser um ganhador. Para eu ganhar, ninguém precisa perder. Para eu ganhar, é preciso seguir as regras. Para ganhar, é necessário inventar novas regras. E aí, qual dessas filosofias é a que você segue hoje no seu cotidiano? 14º, eu sempre gostei de explorar, evitar surpresas, focalizar a meta, realizar uma abordagem natural. Então você sempre gosta de explorar opções, você nunca gosta de ter surpresas, você sempre gosta de evitá-las, ou seja, quer estar por dentro de tudo e de todas as informações possíveis. Você sempre gosta de estar observando onde você quer chegar, qual o objetivo, qual a meta. E você gosta sempre de realizar uma abordagem natural, calma, direta, simples. Qual dessas 4 definições é a que você escolhe com total sinceridade e verdade? 15º, eu gosto de mudanças sim. Qual a melhor maneira para você conseguir mudanças? Se ela te der uma vantagem competitiva, se ela for divertida e puder ser compartilhada,
Que ela te dá mais liberdade e variedade? Melhora ou te dá mais controle? Qual dessas 4 definições é que você escolhe com total verdade e sinceridade? Então, você gosta de ter vantagem, gosta de se divertir, liberdade e variedade, ou a que melhor te der controle, poder, né? Para ser mais específico. 16º. Não existe nada errado em se colocar na frente, colocar os outros na frente, mudar de ideia ou ser consistente, ou seja, aquele indivíduo que não muda de ideia sempre. Para ele mudar de ideia é muito difícil. Então, é o contrário da a opção anterior. Então, enquanto um é mudar de ideia o tempo todo, o outro, ou com facilidade, o outro é não mudar de ideia com tanta facilidade assim, é ser consistente, manter a opinião mesmo depois de muito debate ou de muita análise. Tá? Qual que define você melhor? 17º. Eu gosto de buscar conselhos de... Qual a melhor fonte de conselhos para você? Pessoas bem-sucedidas, pessoas mais antigas, né, que a gente chama de anciões e conselheiros, são pessoas mais velhas e sábias, elas passaram por situações que talvez você não tenha passado ainda. Autoridades no assunto, alguém que estudou para aquilo, tá? Talvez ela nunca tenha vivido, mas ela estudou bem aquele assunto. E por último, lugares os mais estranhos. Você gosta de ir para lugares para aprender com eles. Você vai para uma feira, para um local movimentado, sempre está ensinando alguma coisa, algum lugar que te traga algum ensinamento. Qual dessas 4 definições é a que você escolhe agora? 18º. Meu lema é: o que é que você define como um lema da sua vida? Fazer o que precisa ser feito, fazer bem feito, fazer junto com um grupo ou simplesmente fazer? Qual dessas 4 definições define a melhor opção para você escolher agora? 19º. Eu gosto de complexidade, mesmo se confuso, ordem e sistematização, calor humano e animação, coisas claras e simples. O que é que você gosta mais? Algo complexo e confuso? Ordem e sistematização, ou seja, tudo muito organizado? Você gosta de calor humano, muvuca, multidões? Ou gosta das coisas mais claras e simples possível? Qual dessas 4 definições é que você escolheria agora com total sinceridade e verdade? O tempo para mim é algo que detesto desperdiçar, um grande ciclo, uma flecha que leva ao inevitável, ou o tempo é irrelevante para você, ele não importa. Qual dessas 4 definições é a que você escolhe agora com total verdade e sinceridade? 21ª pergunta. Se eu fosse um bilionário, faria doações para muitas entidades, criaria uma poupança avantajada, faria o que me desse na cabeça, ou me exibiria bastante para algumas pessoas? Qual dessas 4 opções você escolhe? 22º. Eu acredito que o destino é mais importante que a jornada, ou a jornada é mais importante que o destino, ou até um centavo economizado é um centavo ganho. Basta um navio e uma estrela para navegar. Esse último quer dizer o quê? Que não precisa de muita coisa para se fazer algo. Basta que você tenha um mínimo necessário para que aquilo possa acontecer. 23º. Eu acredito também que aquele que hesita está perdido. Hesitar é o mesmo de não fazer na hora certa, ter medo. A mesma frase pode ser lida também como: aquele que tem medo está perdido. Ou, de grão em grão a galinha enche o papo. Ou até, o que vai, volta. E por último, um sorriso ou uma careta é o mesmo para quem é cego. Qual dessas 4 definições é a que você escolhe agora?
Eu acredito ainda, 24º, eu acredito ainda que é melhor prudência do que arrependimento. A autoridade deve ser desafiada. Ganhar é fundamental. O coletivo é mais importante que o individual. Dessas 4 definições, qual melhor te define? E por último, a 25ª pergunta é: eu penso que não é fácil ficar encurralado. É preferível olhar antes de pular. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não tem condições de competir, não compita. Qual dessas 4 opções você escolhe como a verdadeira e mais sincera para a sua vida? Muito bem. Espero que você já tenha respondido todas as questões. Como eu falei, não está acompanhando? Dá pausa, escreve, responde, lê, analisa, conclui e aí você vai chegar nessa fase agora, tá? Que é a fase de quê? Você vai montar essa pequena tabela no seu caderno. Você vai colocar o I, o C, o A e o O, tá? E você vai contar lá nas suas respostas quantos Is você respondeu. Quantas letras I você respondeu? No exemplo aqui, a pessoa respondeu 9 vezes. Quantas letras C você respondeu? No exemplo aqui, a pessoa respondeu 5. Quantas letras A você respondeu? A pessoa aqui foi 4. E quantas letras O a pessoa respondeu? Nesse caso, foram 8. Dê pausa, conte, monte e volte para esse momento, beleza? Depois que você deu a pausa, já contou, já sabe o número exato de I, C, A e O, multiplique cada opção dessa por 4. Então, 9 vezes 4, 36. 5 vezes 4 é 20. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 4, 32. Muito bem. Você agora avaliou os seus níveis de animais. Professor, animal, professor? Sim, calma, não se estresse, não estou dizendo que você é um animal. Estou dizendo que esses animais são escolhidos pela análise de perfil comportamental para mostrar, né, à pessoa as características em comum. Para não chamar de nome muitos complicados, a gente define como animais, mas é só uma metáfora, ou seja, é só algo ilusório. O animal em si não importa, o que importa é o que ele representa. E o que representa? No caso dessa pessoa aqui, os 2 animais que prevalecem nas suas atitudes é a águia e o lobo. Tá? No caso aqui, os animais que menos prevalecem nas características dessa pessoa é o gato e o tubarão. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma definição na próxima aula, na parte 3. Eu vou explicar o que significa cada animal desse e depois nós vamos fazer uma análise, tá? Para saber se você é atuante, pensante, racional ou emocional, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha encontrado um resultado e já quero que você saiba que animal melhor te representa. Os 2 animais que você tem mais força. Pode acontecer que tenha 2 animais que tenham dado o mesmo valor. Quando acontece de dar o mesmo valor exato, pode ter acontecido o que, gente? Você pode ter mentido para você mesmo. Aconselho que você refaça o teste, respondendo as perguntas de novo, só que com sinceridade. Os valores que devem dar são valores muito diferentes uns do outro. Quando eu tenho um valor padronizado, é um indicativo que eu escolhi as respostas mais bonitas e não as respostas mais sinceras. Aconselho que você reveja o teste com mais calma e refaça. Se deu valores bem diferentes um do outro, então você está no caminho certo. Você está aí realmente entendendo o processo, tá? Que é falar com total sinceridade e verdade a essas perguntas, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença e te espero na terceira parte dessas aulas, tá bom? Valeu, falou!